carinhosamente os irmãos abrirem a palavra do Senhor, lá no relato de Lucas sobre o Evangelho de Jesus, no capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura alternada do verso 25 ao 33. Lucas 14, 25 a 33. Desejo aos irmãos que aqui estão domingo e uma semana próspera e abençoada, sob a graça do nosso maravilhoso Redentor Jesus, e também aos que estão em casa ou em qualquer outro lugar, acompanhando a celebração nessa manhã do culto que a Igreja Presbiteriana do Meier oferece ao Deus triuno. Diz assim o texto da Palavra de Deus, vamos de forma alternada, responsiva, portanto, lê-lo. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Leamos juntos o 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, acabamos de ler esse texto precioso em que o evangelista Lucas relata para nós a importância de estarmos atentos ao que de fato nos qualifica como discípulos, como seguidores de Jesus. E é esta boa notícia da Tua Palavra, do Senhor, que vem ao nosso coração, tome forma nessa manhã e seja aprofundada, enraizada em nós pelo poder do Teu Espírito, para que possamos sair daqui completamente edificados e mais aperfeiçoados na relação com Jesus. Oramos pela mediação do nosso Redentor amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por gentileza, mantenham o texto da Palavra de Deus aberto. Deixa eu contar um fato para você. Há aproximadamente 40 anos, um jovem cheio de sonhos em relação ao futuro da sua profissão, embalando dentre esses sonhos o desejo de formar a sua família. Ele tinha, à época, 19 anos, muito jovem. Ele havia feito um exame para a Academia Militar das Agulhas Negras. Desejava ele ser um militar. Ele foi aprovado nesse exame. Cerca de 42.000 cabeças ou candidatos concorriam naquele evento. Ele foi aprovado, ficando entre os 200, e ele foi compartilhar isso com a sua namorada, aquela que ele amava. E ela ficou muito feliz, porque
o sonho dela era também esposar-se com um militar de alta patente. E aquele jovem seguiu as demais etapas que inseriam naquele exame para que, ao final, pudesse ser, de fato, conduzido ao quadro para a escola em Agulhas Negras, quadro de cadetes. Na última fase do exame, que era simplesmente ele subir em uma balança, verificar o seu peso, a sua estatura, estava tudo em ordem, a carga dentária, ele achava que estava tudo resolvido. E quando ele desce da balança, quando o capitão médico pede para que ele o fizesse, esse capitão médico carimba lá na sua folha, na sua pastinha, nos seus assentamentos, que ele estava inapto para prosseguir a jornada. Ao que o candidato, aquele rapazinho cheio de sonhos, interpela ao capitão médico e diz: capitão, eu não estou entendendo, aqui está carimbado em vermelho, inapto, como assim? E na cabeça daquele jovenzinho passava o seguinte: eu fiz um exame dificílimo, com provas de disciplinas dificílimas. Eu passei pela prova de barras, de corrida, e agora, dizia ele, eu pensava, chego aqui para receber o inapto, como assim? Aquele capitão apenas de forma bem sutil, né? Diz assim para ele: conversa com o oficial de dia que ele vai lhe explicar essa situação. Ele sai dali, o oficial de dia diz para ele: olha, infelizmente você não pode prosseguir agora com essa última etapa, porque o seu peso ele não está compatível com a sua altura. Você é bem alto, mas você é muito magro, você não tem massa para isso. Ele sai dali arrasado, vai para casa, conversa com seu pai, e o seu pai diz para ele: olha, meu filho, como também sou militar, eu sei que alguma coisa errada aconteceu aí e você deve aceitar, porque a vontade de Deus, segundo Paulo fala aos Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Mas arrumaram um pretextozinho para te colocar de escanteio e tinha gente pedida para o lugar dele. Aquele jovem recebe aquela palavra e, a princípio, né, do alto da sua imaturidade ainda, começando a vida, ele fica muito revoltado. Ele diz: como isso é possível, no meio onde há um ordenamento, ou um pretenso ordenamento de justiça, de coisas que devem ser corretas por conta das regras que são impostas. E ele comunicou aquilo à sua namorada, já namoravam há praticamente 2 anos e meio, muito apaixonado, e ela também. Os dois choram juntos, e ele se anima em fazer um novo exame, e agora para a Marinha. A certeza que poderia obter bom êxito. Só que, nesse ínterim, ele acaba sendo convidado para um evento, para um congresso missionário. Ele vai para esse congresso missionário. Chega nesse congresso missionário, na cidade de Santo André, em São Paulo, esse moço, 19 anos ali, presente naquele ginásio, ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus proferida pelo saudoso ministro batista, pastor Edson Queiroz, um homem cheio da graça de Deus e que amava a obra missionária. Aquela palavra em Isaías 6 vai como uma flecha certeira e penetra no coração daquele jovem. E naqueles 4 dias ali em Santo André, São Paulo, Deus está moendo, está trabalhando o coração daquele moço, e aquele moço, ele volta de lá com uma sensação e uma certeza latente no seu coração. Deus estava o chamando para algo que ia para além de uma carreira militar, mas uma carreira numa outra militância, para militar a fé em Cristo como um ministro do Evangelho
E ele então volta, coração queimando, alegre, animado, e ele vai falar com o seu pai se alegra, as pessoas estão ali, um pouquinho dentro da sua casa, assim ainda tentando absorver tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele está resoluto, e agora ele vai comunicar isso à sua amada, e ele vai buscá-la no seu trabalho, numa tarde muito bonita, de uma quinta-feira, e ele vai até o jornal Balcão conversar com ela. E depois que ele sai do jornal Balcão com ela, eles vão fazer um lanchinho. E ele vai dar aquela notícia com muita alegria para ela. Ele achava que aquela notícia iria reverberar de forma positiva no coração da sua amada. E ela chora. E ela diz assim: olha, eu estou feliz por você, mas eu não me preparei. Eu não me vejo casada com um pastor. Eu não me vejo casada com um pastor. Eu me vejo casada com um oficial militar. Me vejo casada com um futuro coronel, comandante. Ele ouviu aquilo e ponderou, com ela no seu coração. Então, naquele momento, ele disse a ela: eu te amo muito, mas eu preciso renunciar ao nosso amor, ou à nossa jura de amor. Era com ela que ele queria casar, sim, e ela também, com ele. Mas ele abre mão, porque, na verdade, ele deveria renunciar tudo aquilo em obediência a Jesus. Esse texto, ele fala para mim e para você sobre o custo do discipulado, ou daquele que é discípulo de Cristo. Porque o texto propõe, de forma muito tácita a você e a mim, que se nós queremos de fato seguir a Cristo, devemos estar dispostos a amá-lo sobre todas as coisas. E todos nós somos desafiados em alguma medida, se não diariamente, mas de acordo com situações que vão se apresentando a nós, na nossa jornada de vida, e que vamos, por uma questão dos sonhos que acalentamos, por conta dos nossos quereres, das nossas carências e querências, nós vamos nos aproximando dessas coisas e nós vamos tornando elas muito próximas, muito íntimas a nós, e vamos, como consequência disso, nos agarrando a elas, vamos nos apegando a elas. E aí o texto fala para a gente que, confrontados com aquilo que nos apegamos e confrontados com aquele que dizemos, pelo menos confessionalmente, agora somos chamados de forma desafiadora a mostrarmos de fato se a nossa confissão ela está compatível com aquilo que declara o nosso coração, aquilo que está latente, mas tem que se tornar patente. Se de fato estamos dispostos a amá-lo sobre todas as coisas, a carregarmos a cruz que o texto enuncia para nós e que devemos levá-la dia a dia e renunciar a tudo o que temos. Eu quero dizer a você, em alto e bom som, que, indubitavelmente, sem dúvida alguma, uma entrega total a Cristo, diante do seu chamado, exigirá sempre uma resposta sincera e comprometida. Comprometida da nossa parte para com Ele. Por isso eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã sobre o tema renunciando a tudo para seguir a Jesus. Você está disposto a renunciar a tudo para seguir Jesus? Como faço então, pastor? Como faço para renunciar a tudo? E aqui o tudo não é qualquer coisa. Aquele jovem de 19 anos à época, renunciou o sonho
de construir a sua vida, o seu casamento, ao lado de alguém que ele amava profunda e intimamente. Alguém que também, como ele, serviam juntos ao Senhor Jesus. E por que ele faz isso? Porque para que eu e você renunciemos a tudo para seguir a Jesus, nós temos que dar pelo menos 3 passos. E o primeiro passo que eu e você precisamos dar é o passo de estarmos realmente conscientes sobre o nosso amor a Cristo acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Eu preciso estar consciente de que eu amo a Jesus acima de tudo. Se não, veja comigo, revisitando o versículo 26. Olha o que Jesus declara. Ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não significa que nós vamos aborrecer pessoas no sentido de odiá-las, no sentido de literalmente dizer que elas não têm nenhum valor, nenhum sentido na nossa vida. Não é isso. Mas mostrarmos a essas pessoas com firmeza, com candura, com a educação que o Evangelho propõe ao nosso coração, que, na verdade, amar a Jesus, tem que ficar bem claro a elas, é a forma mais suprema de nós estabelecermos uma relação com aquele que se revelou a nós e que nos chamou para vivermos e desfrutarmos de tão gloriosa salvação. Acima de tudo, o nosso relacionamento é com Ele, porque Ele é a fonte da nossa vida. Porque Ele, como disse o salmista, é o amado da nossa alma. Ser discípulo de Jesus sempre recairá na exigência completamente inconfundível de que eu e você precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, não só como nosso Salvador, porque é muito fácil, diga-se de passagem, com toda a vênia, que as pessoas hoje afirmem que têm a Jesus como Salvador, estão vivendo uma vida na prática que exalta o seu nome e estão sendo carreadas para o céu. Quando Jesus, na verdade, Ele não é somente o nosso Salvador, mas, sobretudo, quando estamos dispostos a renunciar a tudo para viver para Ele, conectados a Ele, levando a cruz que eu e você precisamos levar dia após dia, nós sabemos muito bem que dele somos em submissão servos, porque além de ser o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. E a Ele nós devemos lealdade total. Por isso, meu irmão, minha irmã, com todo amor eu digo a você, ser discípulo de Cristo exige que Ele seja o primeiro na sua vida, porque Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele é aquele que deve ser priorizado. As suas vontades devem ser aceitas. Você deve submeter a Ele não apenas os seus bens, como um bom mordomo, como um bom servo que administra aquilo que Ele lhe dá, como o seu emprego, como a sua casa, como um carro, mas os nossos relacionamentos. E nós devemos, com muita sabedoria, à luz da influência, à luz da iluminação do Espírito Santo, detectarmos aquelas coisas no nosso dia a dia e que movem o nosso coração, que nos afastam dele. Eu e você não somos perfeitos. Eu e você temos os nossos pontos de fraqueza. Eu e você não somos as pessoas que Deus espera que sejamos 100%. Ele não espera isso de você e de mim. Ele espera que eu e você façamos como o rei Davi,
que quando pecava, ou quando deixava de ouvir atentamente as orientações do Deus eterno, dava respostas de arrependimento que ninguém naquele tempo podia dar. Isso o fazia ser um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem que sabia sempre renunciar ou deixar de lado tudo aquilo que era empecilho para que ele pudesse realmente ter uma verdadeira comunhão com Deus. Mas quando ele notava que as coisas estavam saindo do controle, eu notava que de fato ele feriu a santidade de Deus, em humildade ele reconhecia e se arrependia. Nós devemos aprender, meus irmãos, que quando de fato amamos a Cristo acima de tudo, nós, num exercício, numa disciplina diária, isso é um esforço que nós fazemos todos os dias, nós estamos nos empenhando em identificar esses fatores, essas coisas que estão tentando nos conectar a esse mundo, nos conectar à nossa vontade e tentar nos fazer aprofundar cada vez mais ao nosso próprio pecado. Nós devemos identificar isso e dizer: Senhor Jesus, eu estou indo e correndo para os teus pés, eu estou correndo para junto de ti, porque tu mesmo dizes, e a boa notícia do Evangelho é nossa, é essa para a gente, de que nós podemos recorrer a Ele, lançar sobre Ele o nosso fardo, que nós podemos recorrer a Ele e dizer: olha, está pesado, Jesus, está pesado. Isso nos leva a desenvolvermos um amor por Ele incondicional, um amor radical, porque nós estamos aprendendo a colocá-lo acima de todas as coisas, acima daquilo que até a gente possa, como Paulo ensina, achar que obteremos de alguma forma algum lucro. E Paulo diz que todas as outras coisas ele considerou como coisas que não tinham valor algum. Ele descobriu que, na verdade, a amizade dele com Jesus, o ouvir a voz de Jesus, o caminhar com Jesus, mesmo diante de todas as suas dores, diante de todas as suas limitações, diante de todas as suas fraquezas, porque ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Isso é um vetor da minha fraqueza. Resposta doce, meiga, precisa, cirúrgica do mestre é: Paulo, você ainda não entendeu que eu não estou aqui para me agradar de gente forte? Eu não estou aqui para exaltar aqueles que se sentem preparados ou superlativizados porque têm um ganho na sua experiência comigo e se acham, uau, tão bons. Paulo, e ele está dizendo isso para você nessa manhã: é a minha graça que te basta. Amar a Cristo sobre tudo, esse reconhecimento de que nós estamos dispostos a deixar de lado as nossas vontades, estamos dispostos a viver para Ele. Segundo ponto, nos diz o verso 27, quando Jesus afirma: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Esse é o segundo passo. Se o primeiro é amar a Cristo sobre tudo, nós precisamos demonstrar o quanto o amamos. E esse versículo 27 nos mostra a maneira como fazê-lo, é carregarmos a nossa cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós queremos carregar a cruz que não é nossa, a cruz do outro. E, de forma sinônima, carregar a cruz do outro é ajudar o outro. É diminuir o impacto da cruz, que é sinal de sofrimento dentro da nossa perspectiva humana, e fazer com que o outro seja aliviado e prossiga, caminhe bem. Mas veja, para você se tornar um discípulo de Jesus, o fator condicional aqui não é carregar a cruz do outro, porque a cruz que você deve carregar é a sua. E essa cruz aqui, ela não tem ao lado um sinal de igualdade, se nós formularmos como algo que é sofrimento,
como algo que é importuno, como algo que nos incomoda. Eu tenho que carregar minha cruz. Ela é pesada, pastor, mas Jesus falou que eu tenho que carregá-la. Então vou carregar essa cruz pesada. Ela é sofrível e me leva para uma relação sôfrega, porque ela me importuna. Não, Jesus, quando fala para você levar essa cruz, essa não é uma cruz de sofrimento, essa é a cruz de uma glória que nos está destinada. Não é um peso. Essa cruz nos convida a nos associarmos com o ministério de Jesus, a de encarnarmos o chamado de Jesus, que é vivermos em conexão com Deus. Por isso diz o hino sagrado, que nós nos alegramos na mensagem da cruz, nós nos gloriamos na mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, ela nos transforma. Carregar a cruz aqui significa, claro, também sacrificarmos a nossa própria vida por amor de Cristo. Claro, Ele carregou a cruz até o Calvário. Ele nos chama para carregarmos a nossa cruz diariamente, para renunciarmos justamente às disposições, muitas vezes equivocadas do nosso coração. As nossas disposições de fazermos exatamente aquilo que desejamos fazer, ainda que aos nossos olhos aquilo pareça certo. Carregar a cruz implica, segundo o texto, a morte diária do teu e do meu eu. Isso não é fácil. Eu sei disso, porque como você, eu também vivo isso. Mas para que Cristo viva em nós, para que Ele viva em você na plenitude do seu poder, esse é um exercício que Ele te chama a fazer, para que você carregue a cruz, para que Ele viva em você, porque você todos os dias tem essa consciência que o seu eu não pode ocupar o lugar do trono que é somente dele. Carregar a cruz implica abrir mão, como fez aquele moço, aquele menino, há 19 anos atrás, abrir mão dos seus planos, abrir mão dos seus desejos, das suas ambições, em detrimento da vontade de Deus. E eu quero dizer para você que se nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz, é essa disposição de sofrer por amor a Jesus que se fará não só na nossa vida, mas estará perceptível às pessoas que convivem com a gente como um sinal, uma espécie de sinal distintivo, diferenciado daquele que é um verdadeiro discípulo. E aí eu evoco a pergunta que eu fiz lá no início, mais uma vez a você. Você tem vivido como um verdadeiro discípulo de Cristo, colocando Jesus acima de tudo e de todos e carregando diariamente a sua cruz? Esses dois passos, eles são cruciais, mas o texto bíblico nos aponta um terceiro passo, terceiro e último passo. E esse terceiro e último passo está no versículo 33, quando Jesus, eu pediria a você que verificasse aí na leitura, sentencia o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Você percebeu que essa declaração é um chamado radical a uma entrega total, a uma entrega resoluta? Porque ser discípulo de Cristo, dentro do contexto desse texto, significa aplicar à nossa vida que nós precisamos renunciar a tudo que possuímos. Veja bem, você não tem que sair por aí renunciando, deixando a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, abandonando pessoas que convivem com você, deixando o seu emprego. Poderíamos enumerar outras questões aqui, mas não é isso. O texto está mostrando para a gente que nós precisamos aprender a renunciar, dentro desse quadro, desses elementos que foram apresentados,
a nossa própria vontade que se instala na relação com essas coisas, e o nosso coração, já diz Tim Keller, é uma fábrica de ídolos. Nós colocamos essas coisas num patamar muito elevado e que se sobrepõe ao plano de Deus para a sua vida. Nós precisamos aprender a renunciar, sim, bens materiais, porque quem está disposto a abrir mão de riquezas ou de qualquer oportunidade, né, de posses, precisa reconhecer que tudo isso não é seu. Nós somos mordomos, tudo isso pertence a Jesus. É dado e é oferecido a nós pela graça de Jesus. Nós temos que aprender que, se nós vivermos apegados a essas coisas e colocando-as como prioridade na nossa vida, nós vamos viver uma vida cristã sufocada. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, ensinou Jesus. E os tesouros desse mundo, eles são efêmeros e passageiros. E esses tesouros podem representar não só coisas materiais, mas coisas relacionais, as nossas relações com pessoas, os nossos vínculos com pessoas. Nós precisamos aprender a entender que Jesus é aquele que nos chama para um relacionamento que deve ser priorizado como um relacionamento libertador, transformador. E você vê que ao final ele diz que, Jesus declara que nós precisamos estar dispostos e preparados a renunciarmos à nossa própria vida, porque o chamado final de Jesus para nós é que nós abramos mão da nossa própria vida, e se necessário ser feito isso, nós o faremos. Para quê? Para que ele seja honrado. E aí, irmãos, isso vai envolver até mesmo a possibilidade de eu e você sermos perseguidos, de eu e você vivemos algum tipo de enfrentamento que nos leve até uma possibilidade de martírio. Mas se o martírio não é um martírio físico, não é algo que é do ponto de vista de perdermos literalmente a nossa própria vida, nós precisamos matar a nossa velha natureza e precisamos sacrificar para isso. Terminando, o chamado de Cristo direcionado a você, se ele requer uma entrega total da sua vida, ficou claro para nós aqui, enquanto estamos expondo esse sermão, que a nossa entrega tem que ser total e incondicional. Nós não podemos ser do tipo de seguidores com meios compromissos com Jesus, com meias medidas. Nós precisamos dia após dia entender que amar a Jesus requer de nós sairmos da nossa zona de conforto e, como diz a nossa irmã Zeli, recorrentemente irmos para a zona de confronto. Eu gosto muito dessa fala dela. Eu sei que esse chamado a uma rendição completa nos parece assustador. Eu sei que ele está desafiando você nessa manhã. Eu sei que ele é confrontador, mas nós precisamos entender que carregar essa cruz diariamente é a exata porta que se abre para nos conceder a oportunidade de, entrando por ela, sermos livres justamente dessa nossa visão que nos leva simplesmente a caminhos de religiosidade, simplesmente a uma vida que dizemos que é uma vida espiritual, mas na verdade é uma vida superficial. Então eu quero concluir lembrando a você do hino 155. Os irmãos da música já sabem. O hino 155, a Marselhesa protestante, assim ela é intitulada, Castelo Forte, ela nos diz algo muito precioso na sua última estrofe. Se você não sabe como e quando, em que ocasião foi composto o Castelo Forte, foi composto no ano de 1529 por Martinho Lutero. Mas, segundo o relato de sua biografia, no ano de 1523, pouco antes, ele toma conhecimento de 2 jovens que, por amor ao Evangelho, sacrificaram a sua vida na cidade de Bruxelas, sendo queimados vivos.
Em 1527, ele toma conhecimento de um grande amigo dele, um grande amigo, chamado Leonard Kaiser, que havia também sido sacrificado, porque pagou o preço de renunciar tudo, renunciar à sua própria vida por amor a Jesus. E quando ele chega, avista as torres da igreja na cidade de Worms, onde é escrita a Dieta de Worms, aquela cidade que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, ele começa a se inspirar. Ele começa a se inspirar. Vem essas coisas à sua mente sobre renúncia, sobre pagar o preço. E ele escreve Castelo Forte é nosso Deus. E assim ele diz, na sua última estrofe: de Deus o verbo ficará. O verbo é Jesus. Sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, e se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Só terá o reino de Deus, a pessoa de Jesus, seu Filho maravilhoso, precioso, inaudito, se nós estivermos dispostos a fazermos uma autoavaliação, um autoexame, aquilo que diz Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, quando vai instaurar a ceia naquela comunidade. Nós precisamos nos autoexaminar isso todos os dias, irmãos, todos os dias. Eu oro para que cada um de nós, eu e você, possamos abraçar esse chamado radical, confiando na graça e no poder que Cristo nos oferece. Precisamos aprender a carregar a nossa cruz, a renunciar às nossas ambições, nossas vontades pessoais, submeter tudo o que somos e tudo que temos ao senhorio de Jesus, para segui-lo fielmente, para experimentar a vida abundante que Ele nos promete. Quanto àquele jovem de 19 anos, passou tudo isso, Deus tinha algo muito, mas infinitamente maravilhoso para ele. Não só com relação ao ministério, que é infinitamente melhor, sem desdenhar a uma carreira militar. Lhe deu uma verdadeira esposa, que caminha ao seu lado, que o suporta, que o ama com amor profundo e devotado. É assim que o Senhor faz. Não merecemos, mas Ele nos recompensa. Ele não nos honra, a honra é dEle, a glória é dEle. Outro dia eu fui perguntado sobre isso: pastor, Deus nos honra? Não, Deus nos abençoa. A glória e a honra Ele não divide com ninguém. Se é algo que Ele vai honrar, sobre tudo, é a sua palavra. É viva, fiel, eficaz, para nos transformar, aqui agora, nessa manhã. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, em nome de Jesus. Esse é o momento em que você vai fazer a sua entrega para Jesus, porque todos os dias eu e você precisamos